capítulo 1, os irmãos sabem que nós estamos caminhando em Marcos e em Efésios. Nós pregamos em Efésios mais ou menos uma vez por mês. O restante pregamos em Marcos. Pode ser que eventualmente preguemos alguma coisa em Salmo ou Velho Testamento, mas estamos seguindo essa sequência. O texto que nós vamos ler é Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Guia-nos na tua palavra, ó Pai de amor e bondade. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem memorizando e decorando os quadros. Os quadros que nós vamos estar apresentando nas nossas pregações sobre Marcos. Quadro número 1, o batismo de Jesus. Quadro número 2, a tentação de Jesus. E agora, quadro número 3, a chamada dos primeiros discípulos. Tá bom? Nós estamos no capítulo 1 e vamos estar vendo os quadros deste capítulo 1. Primeiro quadro, batismo de Jesus. Segundo quadro, a tentação de Jesus. Terceiro quadro, a chamada dos primeiros discípulos. Vamos repetir comigo? Primeiro quadro. Segundo quadro. Terceiro quadro. Primeiro quadro. Segundo quadro. Terceiro quadro. Segundo quadro. Estão espertos, né? Amém. Amém. Irmãos, vamos estar guardando a palavra no nosso coração, mas às vezes nós estudamos a palavra e nós temos noções gerais sobre a palavra, gerais. É bom, mas é importante nós termos visões da palavra que caminhem dentro de um sistema, E aqui nos evangelhos nós podemos ter um sistema, porque nós podemos ir acompanhando, ter um resumo, uma síntese, né, do ministério de Cristo, da vida de Cristo. Isto é importante. Se nós perguntarmos para muitos cristãos sobre a vida de Cristo, não é, poucos vão estar dizendo como foi a vida de Cristo. Se perguntarmos as parábolas, fale-me sobre as parábolas de Jesus, não é? Talvez cite uma ou duas. Fale-me sobre os milagres de Jesus, talvez cite um ou dois. Fale-me sobre os sermões de Jesus, porque Jesus pregou sermões. Fale-me sobre as controvérsias que Jesus enfrentou. Então, é um estudo assim sistematizado, onde você vai tendo uma visão da vida de Cristo, de uma forma que você possa estar acompanhando o início, o meio e o fim. Então é importante você estar guardando isso. Bem, nesta noite nós vamos estar meditando então sobre a chamada dos primeiros discípulos. Nós vamos ficar apenas, e vamos citar assim de passagem o apóstolo Paulo, nós vamos citar apenas aqui o André, a chamada de André, hoje pelo menos, e a chamada de Pedro. Irmãos, não que eu queira complicar, mas ensinar. Preste atenção.
Às vezes os irmãos podem pensar que eu estou complicando, mas eu estou ensinando. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. São chamados evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos. Por quê? Eles têm uma mesma base. João já não ficou exclusivamente ou não bebeu da mesma base que Mateus, Marcos e Lucas. Então, o Evangelho de João não é sinótico. Ele é bem diferente desses três. Se você pegar, por exemplo, tiver a curiosidade na sua casa, de pegar esta chamada dos primeiros discípulos no Evangelho de Mateus, você vai ver que é igualzinha a de Marcos, igual, o relato é mais ou menos. Você vai pegar muitos relatos de Mateus, vai ver que é igual de Lucas, de Marcos. Não é? Então, muito bem, por que é importante nós estarmos examinando isso e prestando atenção a este detalhe? Porque Mateus foi uma testemunha do Evangelho. E ele apresentou o Evangelho de uma forma que não foi muito diferente de Lucas e que não foi muito diferente de Marcos. João já apresenta o Evangelho de uma forma um pouco diferente, os temas escolhidos, as testemunhas escolhidas, as informações escolhidas, foram trabalhadas de uma forma diferente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vou citar um detalhe, Lucas, por exemplo, traz um detalhe que enriquece essa narrativa de Marcos e essa narrativa em Mateus. Observe. Então, Mateus e Marcos falam a mesma coisa, sobre essa chamada de Simão e de André. Já o evangelista, tanto João como o evangelista Lucas, trazem uma contribuição a mais a esta narrativa. E é importante nós olharmos esta contribuição a mais que João traz a esta narrativa. E a contribuição a mais que Lucas também traz a esta narrativa, para nós vermos como Deus opera, como Deus age. Porque a Bíblia vai apresentar para nós a forma de Deus agir, de Deus falar aos nossos corações, e de como nós devemos ouvir Deus e aprender aquilo que Deus está falando conosco. Muito bem, qual a contribuição do evangelista João a esta narrativa bem simples de Marcos? Qual a contribuição? A contribuição é a seguinte, que André, e Simão também devia ser, eram discípulos de João Batista. Eles procuravam ouvir João Batista. E vocês sabem que João Batista veio para preparar a vinda de Jesus. Veio para preparar o caminho, aplainar o caminho para o início do ministério de Jesus. Nessa preparação, nós vemos como o trabalho de João Batista foi abençoador para a vida de André. Quando André está com João Batista na companhia, e Jesus passa, e André já devia ter visto o batismo de Jesus, acompanhado, ouvido o que João Batista falou, ouvido o que Jesus falou. Quando Jesus passa por André, e André está com João Batista fala para André: eis o Cordeiro de Deus, eis o enviado de Deus.
E André, então, é despertado por aquela palavra de João Batista. O que nós queremos estar focalizando aqui nesta noite, mais do que a história, mais do que o registro sagrado, como eu disse, é a forma de Deus operar. Então Deus trabalha preparando corações para recebê-lo, para entendê-lo, para se relacionar com Ele. Nossos corações precisam ser preparados para Deus. Preparados. Então Deus usa João Batista para preparar André, para André ter um encontro com Jesus. Interessante que quando André escuta João Batista dizer, eis o Cordeiro, André passa a seguir Jesus. Mas ele passa a seguir Jesus, o texto em João fica claro isso, ele passa a seguir Jesus não andando do lado de Jesus, mas como que de longe. Jesus vai caminhando, ele caminhando atrás. Olha que figura. Jesus caminhando e ele caminhando atrás. Não é interessante? André queria saber quem era aquele homem, queria saber mais. Mas ele não estava assim, se sentindo muito à vontade para já chegar de imediato e conversar com Jesus. Observem como nós somos, as dificuldades nossas em relação a Deus. Aqui está presente. Porque, embora preparado por João Batista, ele ainda se mantém timidamente, com reservas em relação a Jesus. Vamos ver quem é esse homem. E comece a andar. E Jesus é quem dirige a palavra para ele. Por que você está me seguindo? O que você quer? E sabe o que André pergunta para Jesus? André não pergunta de imediato, tu és o Cordeiro de Deus? João Batista falou lá atrás que tu és o Cordeiro de Deus. André não pergunta assim de imediato para Jesus, Jesus, tu és realmente o Filho de Deus? E ele também não pede assim de imediato, posso segui-lo? Não. André pergunta para Jesus, onde moras? Onde moras? É como se perguntasse de que bairro que você é, né? Aqui nós perguntamos, que bairro, que região que você mora? Perto da onde? Onde fica a sua casa? Você tem uma casa? Você mora em algum lugar? Você tem alguma procedência? Aí Jesus diz para ele, vem ver onde eu moro. E André foi até onde Jesus morava. E é interessante aqui, irmãos, muito interessante, porque se nós não tivermos cuidado em examinar bem as narrativas, nós vamos ver que às vezes, examinando a narrativa, dá a impressão que a casa de Jesus era a casa de Simão. Dá a impressão. Mas aqui nesse texto mostra para nós que Jesus mostra a casa dele antes de Simão se converter. Então Jesus tinha uma casa lá na Galileia, onde ele dormia, onde ele morava. Era o começo do seu ministério. E diz a palavra então, o João conta, que ele passou a noite com Jesus. Dormiu lá. Vocês já pensaram como foi aquela noite? Eu creio que nem Jesus dormiu, nem André dormiu. Mas aquela noite foi uma noite de diálogo. Foi uma noite de uma conversa profunda, onde Jesus, pacientemente, com toda a paciência, demorou uma noite, né, irmãos? Uma noite. Vocês estão vendo como nós queremos, assim,
que as coisas aconteçam de repente, não é? Para nós, o homem do século XX, ele quer que as coisas sejam para ontem. Mas olha como Deus age. Manda João Batista exerce lá um ministério, lá no Jordão. João Batista prepara o coração de André. André segue a Jesus, começa a conversar com Jesus. Depois Jesus passa uma noite conversando com ele. A preparação do coração para o encontro com Deus. Nossa salvação demora segundos, menos do que segundos. Mas a nossa entrada no coração de Deus, a nossa profundidade no andar com Deus, isso vai pela vida afora. Então, é isso que eu gostaria de frisar aqui nesta noite, e uma palavra-chave nesta noite. Deus preparando os nossos corações. A palavra de Deus diz que o Espírito conhece, só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então Deus prepara o nosso coração para que o Espírito nos conduza às profundezas de Deus, e isto é maravilhoso. Nós podemos passar a vida toda, irmãos. É isso que me preocupa e me atormenta. Atrás de pequenos detalhes, que não são importantes. Atrás de coisas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. Não vão provocar mudanças, não vão nos levar a elevo e a êxtase espiritual. O que Deus quer fazer é nos levar a conhecê-lo na sua intimidade. E Ele trabalha os nossos corações, nos preparando para nós entrarmos dentro do seu coração, para que Ele confidencie para nós os seus segredos, seus mistérios, sua amizade. Reparta conosco o seu ser e aquilo que Ele é. É maravilhoso. Então, observem que André passou a noite conversando com Jesus. Quando chega no dia seguinte, depois daquela noite, a primeira coisa que ele faz é procurar seu irmão, Simão. E quando ele acha seu irmão, ele diz: olha, eu achei o que eu estava procurando. Eu encontrei tudo aquilo que meu coração ansiava. Eu encontrei o absoluto, eu encontrei tudo. Para mim já não falta mais nada. Eu estou satisfeito com aquilo que eu encontrei. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o prometido. Eu encontrei a razão de eu existir. Eu encontrei a vida, eu encontrei a salvação. Aí Pedro conhecia André. É importante isso, né? Pedro conhecia André. Então, André foi aquele instrumento. Simão Pedro já tinha ouvido João. Ele tinha ouvido um testemunho de João, e agora houve um testemunho reforçador, um testemunho de André, seu irmão. Aí ele vai procurar Jesus. Bem, este é o relato de João. Agora eu quero falar para vocês o relato de Lucas, que não é assim, que não segue essa sequência nem de João e nem de Marcos, mas vai acrescentar. Nós temos
na Bíblia, nós estamos acostumados na palavra a ver a pesca maravilhosa que se deu por ocasião de Pedro ter negado a Jesus. Vocês se lembram? Pedro negou a Jesus. Jesus vai ao encontro dele lá no mar do Tiberíades. Aí ele ordena a seus discípulos que façam aquela pesca. Aí então Pedro, diante do que ele viu do milagre, ele percebeu, é Jesus que está na praia, se atirou na água e não sei a que distância o barco estava da praia, mas ele se atirou na água e de braçada chegou lá para se encontrar com Jesus e ter aquela conversa com Jesus. Nós temos esse relato de uma pesca maravilhosa que se deu lá. Mas aqui Lucas fala de uma pesca igual, maravilhosa, do jeitinho que acontece lá naquele que foi João que conta dessa pesca maravilhosa no final do ministério de Pedro. Isso é esclarecedor bastante, porque, veja bem, aqui no começo do ministério de Pedro, na chamada de Pedro, a preparação do coração de Pedro para a entrada no coração de Deus se dá, vou recapitular, através de João Batista, através de André. E agora o próprio Jesus faz um milagre extraordinário. Lucas fala que esta foi a chamada de Pedro. Deus chamou Pedro desta forma. Estavam pescando, não pescava nada, e ele ordenou, vai e joga as redes que vocês vão pegar peixe. Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas vão. Aí eles foram, sob tua palavra lançaremos as redes. Lançaram, e aquela pesca maravilhosa. Então eu creio, irmãos, que teve duas pescas maravilhosas. E isto é fácil da gente entender. A primeira pesca maravilhosa, quando Pedro é chamado. E a outra, lá no final, quando Pedro fracassa e Jesus confirma o chamado. Que coisa, não? Já pensou nisso, René? A primeira no chamado. Mas quando ele se desvia, lá no final, a outra pesca. Eu creio assim, pelo relato, eu creio no relato de Lucas. E também creio no relato de João. Então eu creio que houve duas pescas maravilhosas, e não uma só. Uma se deu no começo do ministério de Pedro, e outra por ocasião da confirmação do ministério de Pedro. Mas o que nós queremos dizer por isso? O que é importante enfatizar? A forma como Jesus preparou o coração de Pedro. O coração de André demorou quanto tempo para André chegar à conclusão de que Jesus era o Cristo? Uma noite. Uma noite. Mas se nós olharmos os relatos anteriores, nós vamos ver que antes daquela noite ele teve muita semente lançada no coração por João Batista. Mas no caso de Simão, além de Simão ter ouvido, outra vez vou repetir, ouvido o relato de João Batista, ele ouve o relato do seu irmão e agora ele vê o milagre que Jesus fez. Quando ele vê aquele milagre que Jesus fez, ele diz, ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele percebeu a santidade de Cristo, ele viu o seu pecado, ele se confessa pecador e ele se rende aos pés de Jesus. Dentro desta ênfase que nós estamos dando, a preparação do coração para a entrada no coração de Deus, para um relacionamento com Deus, para o início de uma amizade madura, de uma amizade firme e fiel, que se prolonga por toda a vida.
Dentro dessa temática, desse tema, a preparação do coração, eu queria partir para outro homem e a forma como Deus preparou o coração deste outro homem. Porque a forma de Deus trabalhar o nosso coração, nos preparando para o encontro com Deus, ela é diferente. Deus age com cada um de uma forma diferente. Diferente. Então, como Deus agiu com Paulo? Vamos nos perguntar, como foi a preparação de Paulo no caso da sua conversão? Como foi? Eu fico me perguntando. Eu creio, irmãos, é minha fé, é minha convicção, de que Deus começa a preparar Paulo para o chamado na morte de Estevão. A morte de Estevão foi decisiva na conversão de Paulo. Nós não temos nenhum relato bíblico dizendo que o testemunho de Estevão foi perturbador para a vida de Paulo. Nós não temos nenhum testemunho assim da Bíblia dizendo como foi a reação de Paulo na morte de Estevão, senão que ele estava ali e ele estava participando daquele crime e ele estava ali ajudando a recolher as vestes de Estevão, as vestes ensanguentadas de Estevão, por ocasião da sua morte. Mas eu creio firmemente que ali foi o momento que o coração de Paulo começou a ser atingido. Eu creio que aquela viagem que ele estava fazendo para Damasco, uma viagem cheia de ódio, que ele queria pegar os cristãos e matar, mas que havia um elemento, algo que incomodava o seu coração, algo que tirava a paz do seu coração. E ele pôde perceber isto, ele pôde descobrir o que provocava um incômodo interior, uma perturbação íntima na sua alma, quando Jesus aparece com aquela luz resplandecente, se dirige a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu pergunto, será que ali, naquele momento, cessou, consumou-se o encontro dele com Cristo? Terminou a preparação? Não. Porque Jesus orienta para ele: vai à rua chamada direita, procura por um homem chamado Ananias. Quantos elementos Deus usa para atingir o nosso coração. Como a misericórdia divina é muito grande. Como nós precisamos estar atenados para as coisas que Deus fala conosco, através de tantas circunstâncias e tantas pessoas que nos envolvem. Então Deus usou o incidente de Estevão para mexer com o coração de Paulo. Jesus pessoalmente falou com Paulo. E depois, então, ele vai até a rua chamada direita e vai e ouve o que Ananias diz para ele, batiza ele, coloca as mãos sobre ele, ele estava cego, ele recupera a visão, foi batizado. E diz a palavra que ele foi cheio do Espírito Santo. Nós achamos que a vida cristã é uma vida... Nós simplificamos muito a vida cristã. Porque nós achamos que a vida cristã não é uma vida de descobertas, e é. Nós achamos que a vida cristã não é uma vida de aventuras, e é. Porque, veja bem, não era para nós olharmos aquilo e dizermos: olha, Deus completou sua obra. Deus completou. Por quê? Mexeu com o coração de Paulo através de Estevão. Depois, ele mesmo fala com ele na estrada de Damasco. Depois, Ananias vai e fala com ele. Não, mas não cessou a graça de Deus e a operação de Deus.
porque ele se retira lá para a Arábia, e não sei quantos anos, se algum irmão se lembrar, quantos anos, que ele se retira lá para a Arábia e fica anos lá retirado, em isolamento, em oração. E aí ele vai ter revelações de Deus, porque, por exemplo, todos os outros discípulos sabiam sobre a ceia, porque eles tinham participado da ceia. Mas Paulo não participou da ceia. Mas Jesus diretamente, não através dos discípulos, não através de homem algum, diretamente, mostrou para ele a respeito da ceia. Porque lá em Coríntios ele diz, o que eu recebi do Senhor. Não recebi dos apóstolos, eu recebi do Senhor. O que também vos ensinei, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou do pão. Então tem aquele relato todo da ceia. Como Deus quer trabalhar conosco. Eu fico imaginando aquelas rochas, né? Aquelas pedras, que você vai olhar assim e parece um desenho. Parece que alguém esculpiu. Tem às vezes a figura que parece de um homem, a figura que parece de um animal. Mas foi o vento soprando anos e anos, e arrancando pedrinhas daquela rocha, arrancando, e vai formando aquela rocha, e vai esculpindo aquela rocha. Assim é a mão de Deus nas nossas vidas. Ele começou a trabalhar conosco, não agora, não quando nós ouvimos um sermão ou ouvimos um hino, mas Ele começou a trabalhar conosco desde a eternidade. Ele começou a trabalhar conosco. Desde os primeiros passos nossos, como criança, Ele começou a trabalhar conosco. E agora, quando nós estamos como que nos relacionando com Ele, isso é apenas o começo. A palavra de Deus diz, isto são apenas as orlas dos seus caminhos. O que será o tufão do seu poder? O que esse texto quer dizer? Nós estamos apenas na margem. Nós não entramos ainda no caudal. Nós não aprofundamos ainda. Nós estamos conhecendo aquilo que nos margeia. Nós estamos conhecendo algo que está ainda à distância. E é o que a palavra de Deus diz. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando que vier o que é perfeito, então eu conhecerei e serei conhecido. Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilha. Então, Deus está, a mensagem desta noite, o seu cerne, o seu coração desta mensagem, é que Deus trabalha preparando o seu coração para que você o conheça mais. Deus trabalha preparando o seu coração para que você possa ver as profundezas de Deus sendo conduzido e levado pelo seu Espírito Santo. Então, meu irmão, não deixe que as coisas desta terra, as coisas deste mundo, venham a impedir que você possa avançar nesta caminhada que Deus te chamou. O chamado é para uma caminhada. O chamado é para uma peregrinação. O chamado é para um aprendizado. Não deixe que as coisas deste mundo, coisas tão pequenas, tão banais, empobreçam seu espírito, meu irmão. Não deixe. Procure a verdadeira riqueza, que é o conhecimento de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é o experimentar o poder de Deus na nossa vida. Procure esta riqueza. Procure. Não deixe que pequenas coisas atrapalhem esta sua caminhada em direção às profundezas do coração de Deus. É uma caminhada que vai demorar muito. Mas em toda a caminhada, quando você caminha, você vai vendo já as coisas bonitas. E cada coisa bonita vai como que te chamando a você pensar
naquilo que vai vir de mais bonito. Se você está caminhando por um bosque e você já começa a ouvir os passarinhos cantando, que espécies de passarinho eu vou ver mais? Você vê flores, que espécie de flores? Você vê árvores tão diferentes, que espécie de árvores onde eu vou ver? Aí depois você ouve um barulho de um regato, o que será agora, que eu vou ver agora? E você vê uma linda cachoeira caindo e jogando as suas águas. E você depois, quando pensa que já viu tudo, já cheguei na cachoeira. Aí você olha para as águas e vê as águas claras e vê aqueles peixinhos amarelos, aqueles peixinhos azuis. E quando você pensa que já viu tudo, aí então começa a vir o sol se escondendo no horizonte. E você vê como naquele bosque o sol é diferente, como ele se inclina diferente. Mas depois que ele se inclina e você pensa que você viu tudo, aparecem as primeiras estrelas nos céus. E quando você pensa que viu tudo, aparece uma lua iluminando e clareando o bosque, deixando o bosque todo prateado. Você quer receber esse desafio? O desafio de caminhar na direção de conhecer as profundezas de Deus. Ele está nos preparando para isto, irmãos. Não desanime, não desanima. Pode vir lutas, pode vir provas, mas o que é de mais importante na vida é conhecer o Senhor, experimentar do seu poder e desfrutar daquilo que Ele tem para nós aqui, agora, e daquilo que Ele tem para nós nos céus, na eternidade. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar Escolhido Fui. Está bem a caráter do que nós ministramos nesta noite. Vamos ficar em pé. Preste atenção, é um hino novo, é um hino muito bonito. Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me. Sem exigência elegeu a mim, pois nunca iria querer-lhe. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Na morte de Cristo o Salvador, a morte nos foi derrotada. Nenhuma gota de sangue eficaz em vão foi na cruz derramada. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor.
irresistível a graça de Deus ao que está morto em pecado. É soberano o chamado do Pai ao homem atraído e amado. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Vamos? E aí, santidade, olha lá. Tem mais uma. Em santidade por Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou o mal afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Última outra vez. Em santidade por Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou o mal afastam de Deus seus amados. Escolhido Glória a Deus. fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça. Mais uma vez, a última. Em santidade por Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou o mal afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. É bem calvinista, né, René? Mas é bonito. É bonito. Glória a Deus. Pai, nós louvamos a Ti, ó Pai, por aquilo que tens feito na nossa vida. Como dissestes a teu servo, e o teu servo falou a Timóteo, porque eu estou certo que aquele que começou em você, em vós, a boa obra, a aperfeiçoará. E este é o momento que tu estás aperfeiçoando a tua obra, quando tu fazes calar fundo no nosso coração a tua palavra, as tuas verdades, os cânticos que aqui foram entoados, as orações que foram erguidas. Obrigado por esse dia especial na nossa vida, que durante toda essa semana e toda a vida nós abracemos a tua palavra, não nos esqueçamos dela, ó Pai, e a vivenciamos, a tornemos vida pelo poder do teu Espírito em nós. Sejam abençoados, sejam fortalecidos, sejam confirmados na fé, sejam consolados, sejam sarados segundo o poder de Deus e marchem na confiança da vitória. No nome de Cristo, amém. Abençoe seu irmão com um abraço. Irmão.